Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. Outro tema também que é doido pra mim é o lance do tempo, né? O que é o tempo? Por que ele só se movimenta numa direção? O tempo se movimentar numa direção é basicamente uma consequência... A gente define a seta do tempo como o sentido em que a entropia está aumentando. A entropia, como se fosse, de uma maneira bem simplificada, é como se fosse o grau de desordem de um sistema. Não caos. Não? Caos e desordem são coisas diferentes na física. Então, a desordem seria... Deixa eu pensar de uma maneira... Imagina que eu conseguisse pegar todas as partículas do ar nessa sala e colocar elas ordenadas uma no ladinho da outra bonitinha, formando um cubinho mó bonitinho, assim. Certo. Isso é um grau de desordem baixa. E com elas todas espalhadas aqui como elas estão agora, graças a Deus que a gente consegue respirar, isso é um grau de desordem alta. Tá. Então, vamos supor que eu tenho duas fotos. Uma das partículas juntinhas aqui e outra delas todas espalhadas. Se eu te perguntar qual aconteceu primeiro? Eu ia te falar que essa espalhada aconteceu antes e depois organizada depois. Por quê? Porque geralmente o pessoal responde o contrário, que é o certo, digamos. É mesmo? Sim, porque a desordem tende a aumentar. Não, mas quando você colocou aqui dentro de um cubo, ela aumentou a ordem. Não, então, mas o que acontece? Porque se eu soltasse essas partículas, elas... eu não vi a parte de você soltar. Vou dar um exemplo mais fácil. Se eu te mostrasse... Eu pensei que você estava falando delas espalhadas e elas concentradas. A concentrada está mais ordenada do que elas espalhadas. Isso sim. Então. Mas vou dar um exemplo mais fácil. Te mostra a foto do copo e te mostra a foto do copo quebrado. E aí qual aconteceu primeiro? O copo aqui aconteceu antes dele quebrar. Isso. Então tu nunca viu um copo quebrado voltando para ser um copo inteiro. Mas é possível? Não. Sim. Na teoria existe, tipo assim... É que nem todo sistema é reversível. Sei. Na termodinâmica. Mas para alguns sistemas sim, é possível de tu ter uma diminuição de entropia local. Só que a grande sacada é que pro universo como um todo, a entropia sempre permanece constante ou aumenta. Nunca Nunca diminui. Só que o que pode acontecer é uma diminuição de entropia local, mas ainda assim, globalmente, ela está aumentando, permanecendo constante. E isso define o que o tempo está passando? Sim. Só que não define, por exemplo, a ordem de... Se eu pudesse voltar no tempo, eu veria o contrário. O copo quebrado veria o efeito e depois a causa. O copo quebrado voltando a ficar ele inteiro. Isso. Tá. Isso é o que a gente definiria como volta no tempo. Tá. E por que o tempo faz isso? Porque é uma lei, é uma característica dele. E a gente mede isso... Quando a gente estuda termodinâmica na graduação... Não existe nada em que o efeito vem antes da causa. Essa resposta eu vou ficar te devendo. É? Mas, em geral, as causas precedem os efeitos. Tá. E eu tenho quase certeza que a resposta para essa tua pergunta é sim. Tipo, a gente nunca viu nada, tipo, um efeito... Às vezes a gente vê aquele negócio dos táquions que, na verdade, eles andam de trás para frente no tempo, não sei até quanto isso tá... Eu não vou te dar 100% de certeza, mas causa precede efeito, tipo, pelo menos 99,9% das vezes, sabe? Então, vou te deixar com essa coisa assim. Se a gente voltasse no tempo, a gente ia ver efeitos antes da causa. E é por isso que, fisicamente, não faz muito sentido falar em voltar no tempo. Na teoria é impossível. 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 Voltar no tempo seria impossível. Pelo menos, assim, existem vários... Ir pro futuro é possível. Sim, tu inclusive tá indo pro futuro 1 segundo a todo segundo. Tu tá viajando no tempo agora. Agora? Sim, só que essa é uma viagem no tempo meio broxante, né? Total. Já viajamos mais agora. Tamo indo pro futuro. Mais um segundo, tamo indo pro futuro. Vamos mais? Vamos, só parado aqui. Tamo indo. Porém, pela relatividade, se tu se move muito rápido ou vai perto de um campo gravitacional muito forte, o tempo também passa diferente para ti. Então, viagem para o futuro não só é possível, como ela acontece o tempo todo. Entendi. Por exemplo, com astronautas na Estação Espacial Internacional. Lá eles estão... Por causa da velocidade, não por causa da gravidade. Eles estão se movendo muito rápido e para eles o tempo passa mais devagar? Um pouquinho mais devagar do que pra gente aqui. Então, quando eles voltam, é como se eles estivessem
no passado em relação a nós. Um irmão gêmeo, dois... É o paradoxo dos gêmeos, basicamente. Um vai pra lá... Um vai pra longe numa velocidade quase próxima da luz e quando ele volta ele tá jovem e o outro gêmeo tá velho. É o que acontece... Isso mesmo. No filme Interestelar. O pai volta mais novo do que a filha. Por quê? Porque ele foi perto de um buraco negro. Isso, campo gravitacional intenso. O tempo pra ele passa mais devagar em relação ao resto da galera do universo. 30 anos pra ela, pra ele, sei lá... Tanto é que se um dia tu for cair em um buraco negro, e aí tu vai lembrar de mim... Então, isso que eu queria saber. O que eu faço? Pro pessoal que tá aí. Você tá pra cair no buraco negro. Fala como que é a parada aí, cara. Cara, basicamente o que ia acontecer não tem outra alternativa. Ontem a gente fez um programa muito bom, né? Se é melhor tomar um tiro ou tomar uma facada. Com o pessoal dos crimes aqui reais. Eu prefiro um tiro. Então, é o primeiro... Cara, não faz sentido. E é mesmo, é melhor um tiro do que uma facada. E eu achava sempre que a facada é menos grave do que o tiro. Nossa, cara. Não, uma facada Exato. Não, pelo amor de Deus. A gente chegou nessa conclusão ontem também. E aí, o que eu faço num buraco negro pra... Aceita e aprecia a vista. Se tu for cair no buraco negro, não existe nada que tu pode fazer. Nada? Não, só aceita e aprecia a vista. Assim, se tu não tiver passado do horizonte de eventos e tu tiver alguma maneira de ir muito rápido... O horizonte de eventos é até onde eu posso evitar? O horizonte de eventos é até onde a velocidade de escape ainda é menor ou igual à da luz. Tá, agora traduz isso pra mim. Se tu passou do horizonte de eventos, tu vai precisar se mover mais rápido do que a luz pra sair de dentro. Ou seja, é impossível. Não, impossível, não tem como. Tá. Vai estar preso pra lá pra sempre. Tá. Passou do horizonte de eventos, relaxa que você tá preso. E eu vou ser puxado pra algum lugar ou não? Tu vai sempre cair em direção à singularidade, mas tu nunca vai chegar nela. Por quê? Porque a cada vez que tu chega mais perto dela, o espaço ficou mais dilatado. Mano. Então tu vai estar sempre caindo, mas tu nunca vai chegar. Cara, isso é muito difícil de entender. Sim, só que o mais legal é que tu teria uma visão única, inacreditável. Isso parece o podcast com o Pirula, né? Quando tu tava mais perto de chegar no fim, mais longe tu tava de chegar no fim. Conforme tu fosse caindo em direção ao buraco negro, se tu olhasse pra cima, por causa dos efeitos de relatividade e dilatação temporal, tu ia olhar pro universo inteiro em fast forward. O universo ia estar passando mais rápido. Tu ia ver toda a evolução e história do universo bem em cima de ti. Que doido. Até um ponto em que a luz ia começar a ficar mais enfraquecida e aí escuridão total. E aí decide o que tu vai fazer nos teus próximos infinitos anos de escuridão total. E pra mim teria passado quanto tempo nessa história? O mesmo. É? Não, pra ti o tempo continua passando igual. Ah, é? É. O que muda é sempre relativo. Tá. O tempo pra uma pessoa é sempre o mesmo pra ela e muda pros outros. Por exemplo, pra uma pessoa que tá te vendo... Vamos supor que tu vai viajar próximo da velocidade da luz e volta, no paradoxo dos gêmeos. Certo. Pra pessoa que ficou na Terra, é como se o tempo pro gêmeo que viajou tivesse passado mais devagar. E pra ela é o mesmo. Tá. E pro gêmeo que viajou, é como se na Terra tivesse passado mais rápido. Então é sempre relativo. Daí que vem se tivesse uma câmera ligada na Terra e ele pudesse ver... Não sei se é possível isso. Ele viria acelerado lá? Sim, supondo que tivesse uma... Sim, ele viria acelerado. É muito difícil, são conceitos muito... E foi mas provado, assim, né? obviamente tu ia morrer muito antes disso, sabe? Claro. Não, obviamente, assim... Só de chegar perto da radiação que um buraco negro emitiria por causa do disco de acreção, provavelmente tu já ia ser, tipo, vaporizado. E aquele lance do espaguete que... É uma delícia, adoro. Não, que você viraria um espaguete, não tem esse lance? Sim, é porque o que acontece... o que acontece com um buraco negro, tu tem muita massa num espaço muito pequeno. Quando isso acontece, tu tem um efeito de maré muito intensificado. O que isso quer dizer? A gravidade que os teus pés estão sentindo é muito maior do que a gravidade que a tua cabeça está sentindo. Então... Um espaço tão curto já é uma diferença absurda. Por isso que é mais seguro tu passar perto de um buraco negro supermassivo do que de um pequeno. Por quê? Porque a área é maior? Tu tá mais longe do centro. Imagina que isso aqui é um buraco negro. Tá. Supermassivo. E, sei lá... Isso daqui é um buraco negro normal. Não sei nem se isso aparece. Tá, aqui, acho que as pessoas vão conseguir ver. Isso daqui é um buraco negro supermassivo, isso daqui é um buraco negro... Tudo que importa é a tua distância até o centro de massa. O centro de massa é toda essa massa do buraco negro condensada na singularidade que fica no ponto. E o mesmo aqui. Quanto mais perto do centro de massa tu estiver de um buraco negro, maior vai ser a diferença entre a força gravitacional na tua cabeça e no teu pé. Entendi. Então, aonde que tu vai sofrer mais espaguetificação? Aqui na borda de um supermassivo? Ou aqui na borda de um pequeno? Aí. Exato.
Então já dá para escolher o buraco negro onde eu vou cair. Então. Eu só fiz essa explicação como desculpa porque eu queria comer a balinha. Exato.